Metel Henry, Comentário Bíblico, Antigo Testamento, Livro de Gênesis. Tema deste comentário bíblico: os 5 patriarcas anteriores ao dilúvio. Auxiliado pelo texto de Gênesis capítulo 5, versículos 6 a 20. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jarede. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jarede, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jarede 162 anos, e gerou Enoque. E viveu Jarede, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jarede 962 anos, e morreu. Gênesis capítulo 5, versos 6 a 20. Temos aqui tudo que o Espírito Santo achou adequado deixar registrado relativo a 5 dos patriarcas anteriores ao dilúvio: Sete, Enos, Cainã, Maalalel e Jarede. Não há nada de notável com respeito a qualquer deles em particular, embora tenhamos razões para pensar que eles foram homens eminentes em seus dias, tanto pela prudência como pela devoção. Mas, de um modo geral, ponto número 1. Observe quão ampla e claramente as suas gerações são registradas. Este assunto, seria de se pensar, poderia ter sido comunicado em menos palavras. Porém, é certo que não há uma única palavra desprovida de um motivo e de um objetivo no livro de Deus, a despeito daquilo que haja nos livros dos homens. Tudo isto está assim claramente registrado. Primeiro, para que seja de entendimento fácil e inteligível para os menos capazes. Quando somos informados da idade que tinham ao gerarem um determinado filho e quantos anos eles viveram depois disso, um pouco de habilidade em matemática possibilitará a uma pessoa saber quanto tempo eles viveram no total. Mesmo assim, o Espírito Santo registra o valor total em consideração àqueles que sequer têm tal habilidade. Segundo, para mostrar o prazer que Deus tem nos nomes de seu povo. Encontramos a geração de Caim mencionada rapidamente, Gênesis 4:18. Mas este relato relativo à semente sagrada é estendido e passado em palavras de forma detalhada e não apenas em números. É-nos dito quanto viveram aqueles que viveram no temor a Deus e quando morreram aqueles que morreram em sua graça. Mas, quanto aos outros, não lhes é dada importância. A memória dos justos é abençoada, mas o nome dos maus apodrecerá.
Ponto número 2. A vida deles é contada em dias, verso 8. São mencionados os dias de Sete e também dos demais, o que indica a brevidade da vida do homem, mesmo quando alcança a sua maior duração e o rápido ciclo do nosso tempo na terra. Se eles contavam o tempo da sua vida em dias, certamente nós devemos contar o da nossa em horas. Fazendo das seguintes palavras a nossa oração habitual, Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ponto número 3. De cada um deles, exceto de Enoque, é dito e morreu. Está implícito na enumeração dos anos da vida deles, que quando estes anos foram contados e concluídos, chegaram a um fim. E ainda assim é repetido, e morreu, para mostrar que a morte ocorreu para todos os homens, sem exceção, e que é particularmente bom para nós estudarmos e aproveitarmos as lições que nos são ministradas através da morte dos outros, para nossa própria edificação. Este era um homem bastante forte e saudável, porém morreu. Aquele era um homem rico e importante, porém morreu. Este era um político esperto, porém morreu. Aquele era um homem muito bom, talvez alguém de muito valor, porém morreu, etc. Ponto número 4. O que é especialmente perceptível é que todos eles viveram por muito tempo. Nenhum deles morreu até que tivesse visto um ciclo de quase 800 anos, e alguns deles viveram por mais tempo. Um período grande demais para uma alma imortal ficar aprisionada em uma casa de barro. A vida de então, com certeza, não era para eles um fardo tão pesado como é comum hoje. Caso contrário, eles teriam se cansado dela. A vida futura não foi, então, tão claramente mostrada como é agora sob o Evangelho. Caso contrário, eles ficariam ansiosos para se transferir para ela. A vida longa era uma bênção para os piedosos patriarcas que os tornou abençoados. Primeiro, algumas causas naturais podem ser apontadas para tamanha longevidade nessas primeiras épocas do mundo. É muito provável que a terra fosse mais fértil e que os seus produtos fossem mais fortificantes, que o ar fosse mais saudável e que as influências dos corpos celestes fossem mais benignas antes do dilúvio do que depois deste. Embora o homem tenha sido retirado do paraíso, mesmo assim, a própria terra era, então, um jardim paradisíaco, quando comparada com a sua atual condição inóspita. E alguns pensam que o notável conhecimento que eles tinham da criação e da sua utilidade tanto na alimentação como na medicina, junto com a sua sobriedade e temperança, contribuíram muito para isso. Contudo, observe que não vemos os intemperantes e entendemos que havia muitos, Lucas 17, 27, tendo uma vida tão curta quanto os intemperantes, de modo geral, têm agora. Segundo, isto deveria ser decidido principalmente pelo poder e pela providência de Deus. Ele prolongou a vida deles tanto para o repovoamento mais rápido da terra, como para a preservação mais efetiva do conhecimento de Deus e da religião naquele tempo, quando não havia palavra escrita e apenas a tradição era o canal de sua transmissão. Todos os patriarcas neste tempo, exceto Noé, nasceram antes da morte de Adão, de maneira que eles puderam receber dele um relato completo e satisfatório sobre a criação, o paraíso, a queda, a promessa e os preceitos divinos relativos à adoração e à vida religiosa. E se acontecesse alguma falha, eles poderiam recorrer a ele enquanto estava vivo, como se fosse um oráculo capaz de fazer a devida correção.
Após a morte de Adão, Metusalém ou Matusalém e outros que haviam convivido com Adão, poderiam servir como Adão serviria nestas situações de correção. Observe como foi grande o cuidado do Deus Todo-Poderoso para preservar em sua igreja o conhecimento de sua vontade e a pureza de sua adoração.